Eu decidi fazer a partir de hoje pra vocês. E eu não consegui contar tudo, assim, né, que eu passei. Então, ali, o Espírito Santo nos dá o sentimento pra não ir fazer algo, pra não ir pra uma direção através de não querer fazer, não querer ir, não sentir de ir, sabe? Às vezes simplesmente você não quer e é até um sentimento pra você não ir mesmo, entendeu? Então vocês têm que respeitar o limite dos sentimentos. Às vezes Deus tá avisando ali, principalmente se Deus já avisou você de outra coisa, teve sonho, principalmente quando você teve sonho na mesma semana de uma coisa muito ruim pra um lugar, não quer fazer algo, não faça, porque eu já dei uns testemunhos que eu passei por isso. Então, às vezes também ele vem com sentimento de enjoo, né? Que ele faz a gente enjoar de certas pessoas, que não é pra gente estar com certas pessoas, faz a gente sentir enjoo. Ou às vezes a gente tá, já aconteceu comigo de eu estar no meio de uma roda de amigos e às vezes sentir no coração de sair dali, daquele meio, sai daqui, sai daqui. E eu não saí, aí depois eu me senti mal, que aconteceu uma coisa, né? Então, gente, não paguem o preço. Quando você sentir uma coisa de Deus, não paguem o preço, porque avisa pro nosso bem, pra depois quebrar a cara, não ter sentimentos ruins, porque a gente acaba se frustrando. Quando a gente não obedece esse sentimento de Deus, a voz dele, a gente se frustra e a frustração é grande. Nem sempre é aviso de morte ou coisa, mas são coisas assim pequenas, mas que pode nos machucar muito, entendeu? Tome muito cuidado e observe. Eu vou falar muito em questão de relacionamento, essa tecla aqui pra vocês, porque quando uma pessoa não é de Deus, pra gente, pode ser que a pessoa seja pra outra pessoa, mas não pra gente. Então significa que a pessoa é ruim. Entendeu? Porque a pessoa que eu falei pra vocês no outro vídeo, ele não era e nem é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa. Mas eu senti enjoo dele, não é também da outra pessoa também, que de repente Deus me fez, tirou o sentimento de uma pessoa que, de uma forma tão repentina, tão inacreditável, que eu era louca por uma pessoa antes de conhecer a pessoa que Deus me enviou e de repente saísse essa pessoa que Deus me apresentou e veio esse sentimento de enjoo dessa pessoa que eu tinha paixão. Tem coisas que são naturais, né, gente? É um enjoo, mas tem coisas que vêm de Deus. Tem sentimentos e esses sentimentos de enjoo que vêm de Deus. Deus faz a gente enjoar da pessoa pra gente sair daquela rota. Porque não é aquilo que vem pra gente. Principalmente quando se trata de relacionamento. Então, que vocês prestem atenção, que às vezes o sentimento de enjoo não tem nada pra você sentir enjoo, mas você tá sentindo uma direção, é um alerta de Deus, não é aí. Aí não é pra você. Então, eu vou falar de outro também aqui, outras experiências aqui pra vocês. Eu tive um sonho, né? Por isso que eu gosto muito de ver sonhos. Eu não sei se eu vou deixar pra falar nesse vídeo ou fazer outro, porque se merece um pouco mais de atenção, né? Vou falar em outro. Agora eu vou falar também, né? Não vou falar só o ruim, né, gente? Eu vou falar do bom também. Deus causa amor na gente por uma pessoa. E não é em questão amorosa, gente. Ele pode fazer isso, mas geralmente ele faz isso com os homens. Quando se trata de relacionamento, ele causa um sentimento de amor nos homens quando é pra ser, entendeu? Aquele homem vai te chamando tudo, porque Deus ali causou um sentimento no homem com a mulher para que eles se unam. Então ele faz isso também, mas também tem em questão da alma, né, gente, da pessoa. Você conhece uma pessoa assim, ela genuína, um amor forte de cuidar daquela pessoa, é o Espírito Santo agindo para que a gente realmente cuide dela, porque ela precisa de atenção, de amor, de carinho, e não é questão de relacionamento, é questão de cuidar mesmo da pessoa. Então, Deus coloca um amor no coração da gente para que a gente cuide daquele servo, daquele pequeno. Ali, muitas vezes, você acaba ali. No meu caso, né, gente, eu vou contar em relação a mim, que eu acabo me identificando com a pessoa, uma situação que eu já passei lá atrás, e eu sinto amor por aquela pessoa, por ter estado no lugar dela um dia, então eu sinto compaixão, né? É a palavra certa, né? Uma compaixão, assim, um carinho pra cuidar daquela pessoa, pra que ela saia daquilo, porque eu já passei por aquilo. E geralmente é assim, né? A gente tem um amor por aquela alma, por aquela pessoa, porque você tá enxergando você lá atrás. Quando Deus nos usa pra cuidar daquela pessoa e ao mesmo tempo já mostra a situação ali que ela tá passando, né? No que é pra você ali cuidar dela.
você tá conseguindo enxergar a dificuldade dela. Uma dificuldade que você superou, então você é enviado a cuidar daquela alma com aquele mesmo propósito que você já passou por aquilo. Então, vem o sentimento de compaixão, de amor e de carinho. Então, esse é um sentimento também que Deus nos causa, amor por alguém, né? Tanto em mulher como em homem, porque é um sentimento para que a gente cuide daquela pessoa. Então, gente, também tem o sentimento de justiça, né? Porque Deus é justo e muito justo. E uma coisa que acontece muito, né? Injustiça em volta da gente. Às vezes estamos em um lugar, vemos injustiça. Então você tem um sentimento de justiça, de revolta com a situação que está acontecendo. Então, ali às vezes Deus usa. Então, Deus usa esse sentimento em você, às vezes para que você possa fazer alguma coisa ali, fazer algo ali para fazer justiça. Às vezes uma palavra ali, não para você causar contenda, nunca para isso, mas sim para ser justo, fazer justiça. Às vezes você dá uma palavra ali, alguém maltratando alguém, você não é assim, ó, tal coisa. Mas, ou então você, como acontece muito comigo, você vê uma situação ali, mas a pessoa tá ali jogando pedra na pessoa, mas não tá compreendendo o lado da pessoa, a dificuldade da pessoa. Então, vai lá e fala, ó, é porque ela tem dificuldade nisso, que a pessoa não tá conseguindo enxergar, né? Como a gente enxerga. As pessoas mais empáticas conseguem enxergar o lado do outro. Então você, como uma pessoa empática, principalmente, né? Vai lá e fala, ó, é porque ele é assim, ele tem essa dificuldade mais. É um senso de justiça, né? Pra que tenha mais cautela, que não seja maltratado, né, gente? Porque tem gente que gosta de fazer isso e não enxerga o lado do outro. Então a gente tem que enxergar o lado do outro também. E isso nem todo mundo tem. Eu posso dizer que isso é um dom de Deus, né? Tem empatia próximo, conseguir enxergar o lado do outro, sentir o lado do outro. Às vezes você tá ali, você pode fazer algo para mudar aquela situação. Então é um senso de justiça de Deus, mas sempre com muita cautela, não gere contenda. Então é isso, gente. Assim que Deus nos causa sentimento, vocês possam ouvir mais a voz dele, porque Deus fala muito, principalmente pelos sentimentos, né? Então, é isso. Um beijo a todos, que Deus abençoe vocês.